Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Aston Villa e Arsenal. Arsenal vem como grande favorito. Depois de perder para o City na Champions League, o Arsenal vem com uma odd de 1,89. Por esse painel, não parece ser tão favorito assim, porém a odd de lei ao Aston Villa, pela circunstância do Arsenal ter perdido a liderança para o City. Lembrando bem, o Arsenal está com um jogo a menos, mas o Arsenal vai vir com tudo. Porém, o Aston Villa não é um time que toma muitos gols, né? O over 2,5, 50% dos jogos apenas. Também 50% dos jogos apenas over 2,5 do Arsenal. Média de gols dos times abaixo de 4, né? Do Arsenal abaixo de 3. Então, lei goleada também acho bastante interessante. Ou seja, o Arsenal não pode vencer por mais de 3 gols. Se o Arsenal vencer por 1-0, 2-0, 3-0, você dá green nessa aposta. Ou se o Arsenal perder e empatar. Agora, se o Arsenal vencer por 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-0, 6-0, aí você perde essa aposta, tá? Agora, Chelsea e Southampton. Chelsea praticamente não briga por nada nesse campeonato mais, nem na Champions League tem chance bem remota, mas existe essa pequena chance. O Chelsea deve jogar com o freio de mão puxado, é um time que marca poucos gols, tem uma média de gol aqui muito fraca, então acredito que um lei goleada numa odd de 7 poderia entrar de olho fechado. E o Chelsea não é um time que faz muitos gols no início da partida, tá? O Southampton é um time que faz mais gols no início da partida e o Chelsea leva muito pouco, né? É um time bastante under. Também pode ser interessante um scalping aqui, mas eu acho essa odd já um pouco baixa. Everton e Leeds. Leeds também vem tentando brigar para não cair. O Everton também são dois times bastante desesperados, times que têm uma média de gols bastante alta. Over 1,5 FT, acho bastante interessante para esse jogo. Nottingham Forest e Manchester City. Manchester City vem embalado aí, vitória no Arsenal pela Champions League, ganhou a liderança, tá com um jogo a mais, mas pro psicológico do time do Guardiola acho que vai ser bastante interessante. Um back City aqui parecia ser muito bom, mas essa odd tá um pouco fraca. Eu acredito que um lay Nottingham Forest, por mais que a odd seja alta, é uma entrada bastante tranquila aqui para você fazer no pré-live e se confirmar no live e deixar até o final, tá? O Nottingham Forest é um time que toma muitos gols, tem um coeficiente de variação aqui baixo, né? Abaixo de 0,4. É uma odd interessante, queria explorar aqui o over, mas o over aqui já está com uma odd bastante esmagada. E aí a gente vai Newcastle e Liverpool. Liverpool também vem sem brigar por nada. E note aqui, o Liverpool, com o peso da camisa, com o nome que tem, tá como azarão. O Liverpool tá numa draga danada. Eu adoraria explorar esse lay Liverpool, porém o Liverpool é um time grande, é um time que tem história e ele pode crescer em jogos em que você não espera nada dele. Então acredito que o under 2,5 FT para fazer um scalp dos primeiros minutos até os 10, 15 minutos do primeiro tempo pode ser bastante interessante. E aqui lembrando, média de gols do Liverpool é bastante alta, tá? Então assim, é uma entrada bastante perigosa para pegar uma correção rápida. Talvez até os 10 minutos do primeiro tempo ela já deve corrigir bem, tá? Manchester United e Leicester. Manchester United vem terceiro colocado aqui na classificação geral, terceiro colocado jogando em casa. Manchester United vem embalado aqui, 6 vitórias nos últimos 10 jogos, nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. Acho bastante interessante essa odd aqui de back ou de lay Leicester, mas a gente não sabe qual é o tipo de vontade que o Manchester United vai jogar. Se o Manchester United está priorizando a Liga Europa ou se ele vai priorizar se classificar tranquilamente para a Champions League, tá? E se você quer receber esses palpites aí na palma da sua mão, se inscreve no nosso grupo do Telegram, entra no nosso Instagram, tá? Lembrando, o nosso grupo do Telegram, ele é gratuito até 31 de março, para comemorar um ano de canal, tá? Após isso, a gente vai cobrar uma mensalidade, porque com certeza dá muito trabalho de fazer esses painéis, tá? E se você gostou, deixa o seu like aí, que aí a gente vai continuar mandando bastante conteúdo aqui no YouTube e na palma da sua mão pelo Telegram. E aí, Tottenham e West Ham. West Ham vem como azarão, Tottenham vem como grande favorito, quinto colocado, já quase carimbando seu passaporte para a Champions League, porém é um time muito instável, né? Nos últimos 10 jogos, 5 vitórias e 5 derrotas, 2 derrotas seguidas. O Tottenham vem numa race não tão boa, vem com uma média de gols baixa, então acredito que o lay goleada Tottenham pode ser uma entrada de bastante valor. Também lembrando que o West Ham não teve nenhuma goleada nos últimos 10 jogos, então deve ser um time bastante encardido, até pela colocação aqui, brigando para sair da zona de rebaixamento, para ficar cada vez mais longe. E aí você tem campeonato italiano, Monza e Milan. Milan vem
tentando cravar a sua classificação na Champions League, em quinto colocado, vai precisar ir para cima. O Monza é um time chato, porém é um time que tem muitos gols, né? Média de gols aqui de 3,6. O Monza é um time que toma muitos gols no início do jogo e o Milan é um time que faz muitos gols no início do jogo. Então pode ser uma combinação bastante interessante aqui para o over 1,5 FT, ou seja, tem que sair pelo menos 2 gols nessa partida. 9 dos últimos 10 jogos do Monza saíram 2 gols, pelo menos 2 gols, e 6 dos últimos 10 do Milan saíram pelo menos 2 gols. Tá? E aí, Inter e Udinese. Inter vem como favorito, segunda colocada aqui no campeonato italiano, porém com chances muito remotas de título. O Napoli está bem isolado na liderança. Acredito que o Napoli deve ganhar esse campeonato italiano e a Inter deve fazer o seu dever de casa para garantir a sua classificação na Champions League. Porém, a Inter não é um time que faz muitos gols, né? Média de gols aqui de 1,33 e média de gols aqui de 1,75 na Udinese. Eu acredito que o lei goleada tem muito valor aqui. Nenhuma goleada para o lado da Inter, nenhuma goleada para o lado da Udinese. E lembrando também aqui, a gente esqueceu de colocar aqui, mas acho bastante interessante um scalp aqui no under 2,5 FT. Eu acho que é uma odd de bastante valor para ter uma correção, visto que não são times que marcam muitos gols no início da partida. Pegar uma correção nos primeiros 10, 15 minutos parece ser bastante interessante. E aí, Atalanta e Lecce. Atalanta é um time que vem terceiro colocado aqui, tentando cravar a sua classificação para a Champions League, já que o título italiano está muito distante, né? O Napoli deve vencer, como a gente tem dito. Eu acredito que um Lecce tem bastante valor pelo fato de que a Atalanta, jogando em casa, tem um desempenho não tão bom quanto está jogando geral, mas o Lecce aqui, o Lecce é um time muito meio de tabela, não incomoda muita gente, é um time que tem 4 vitórias nos últimos 10 jogos, nessa última race aqui de 5 jogos venceu só uma, e a Atalanta venceu 2 e empatou uma. Então acredito que um Lecce pode ter bastante valor aqui numa odd de 7. Tá? E aí lembrando, a Atalanta, quando ela marca primeiro, ela vence em 50% das vezes. E o Lecce dificilmente tem uma reviravolta, não teve nenhuma reviravolta, ou seja, o Lecce se toma o primeiro gol, a chance dele virar é muito pequena. Então por isso que eu acho que é uma entrada aqui de bastante valor. E aí a gente tem Campeonato Espanhol, Osasuna e Real Madrid. Real Madrid vem segundo colocado, sem brigar muito aqui por título para o Campeonato Espanhol. O Barcelona também já é líder, bastante isolado. Acho difícil o Barcelona perder esse título. E o Real Madrid vem depois do Mundial, né? Vem jogando de ressaca aqui no Campeonato Espanhol, sem muita ambição para ir muito longe. Acredito que deve jogar com o freio de mão puxado, também pelo fato de jogar fora de casa. Real Madrid, lei goleada, acho bastante interessante, até porque o Osasuna não tomou e nem fez nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. E a média de gols do Osasuna é baixa, né? Abaixo de 2 aqui, 1,67, com coeficiente de variação aqui de 0,69, né? E lembrando aqui também que o Osasuna é o 6º colocado jogando em casa, tá? Então outro ponto aqui para não entrar igual um louco aqui no Beck Real Madrid. E aí você tem Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Atlético de Madrid é um time que não goleia, é um time que marca poucos gols, tem uma média de gols baixa, tem um coeficiente de variação baixo. Acredito que um lei goleada a 7,20 no Atlético de Madrid é praticamente dinheiro na mesa. Você tem que pegar. Isso daí eu vou ficar bastante tranquilo de entrar no pré-live. Obviamente, se o Atlético de Madrid jogar com uma postura de um time que está querendo golear, que não demonstrou isso no Campeonato Espanhol ainda, eu saio e assumo o head. Mas acho que é uma entrada de muito valor. E aí, por fim, último jogo, Barcelona e Cádiz. Barcelona vem como grande favorito, uma odd de 1,22. Não tem muita conversa, não tem muito o que fugir. A odd do Lei Cádiz é muito mais conservadora, mas o Beck Barcelona aqui não tem como ficar de fora. 1,22, um time que venceu 9 nas últimas 10 partidas. Das últimas 5 partidas, venceu 4. Então acredito que não tem muito como fugir. A média de pontos aqui do Barcelona 2,8, ou seja, quase uma vitória por jogo. E o Barcelona aqui tem uma média de gols aqui bastante interessante também, assim como o Cádiz. Gostaria de explorar aqui o over 1,5, mas essa odd está muito esmagada, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Segue a gente no Instagram, entra no Telegram, que aí você ganha seu acesso gratuito vitalício, tá? Se você não quer pagar mensalidade, aproveita agora para entrar no Telegram, tá bom? Forte abraço, até a próxima.